Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast especial sobre trajetórias inspiradoras na área de tecnologia da informação. Eu sou Rodrigo Matos, estudante de Engenharia da Computação e apaixonado por tecnologia, segurança digital e, claro, boas histórias. Hoje, a gente vai conhecer mais de perto a jornada de um profissional que se destacou na área de TI, com muita dedicação, resiliência e visão de futuro. Vamos entender como ele começou, os desafios enfrentados e o que o motiva a continuar evoluindo nesse campo que não para nunca. Então, sem mais enrolação, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o Hugo Borges. Formado em Ciência da Computação e especialista em Data Science. Seja muito bem-vindo, Hugo, e obrigado por topar esse bate-papo. Fala aí, Rodrigo, tudo bem? Bom, que bom a gente estar aqui conversando hoje. Só uma pequena correção aí, eu não sou formado em computação, em ciência da computação, sou formado em sistema de informação, que é um curso bem parecido, né? Inclusive a gente tem uma grade ali igual, né? Durante boa parte do curso, né? A turma é a mesma praticamente. E no finalzinho do curso ali, mais ou menos no sexto semestre ali, você tem ali um Y e cada um pega as suas matérias específicas, né? Um mais na área ali de administração, economia, né? Uma análise um pouco mais generalista, e por outro lado a ciência da computação, uma área um pouco mais técnica, né? Que você pega algumas outras matérias de física, de matemática, que você aborda um pouco mais o conceito mais operacional, vamos dizer assim. Bom, para começar, queria que você me contasse um pouco de onde veio sua vontade de trabalhar com tecnologia. Foi algo planejado ou meio que aconteceu? Então, Rodrigo, é uma pergunta bem interessante. Não, a resposta é não. Não foi uma coisa planejada, né? Ela surgiu ali assim, no meio do furacão ali, que é o finalzinho do ensino médio, né? O que aconteceu? Eu sempre quis fazer exatas, né? Isso para mim era uma coisa já definida desde talvez o primeiro ano ou segundo ano do ensino médio, já sabia que eu queria alguma coisa de exatas. Tanto que logo quando eu saí, né, eu pretendia fazer matemática, né? Eu sempre gostei muito de matemática. Acabou que eu não fiz, né? Não deu certo na época. E acabei seguindo na linha de tecnologia, né? Eu gostava muito de computação, né? Muito aquela ideia do menininho que usa um computador e é apaixonado por computador e quer seguir na área de tecnologia, né? Então, naquela época, ainda quando eu era ainda bem jovem, gostava muito e optei por seguir, tá? E aí minha família sempre foi muito defensora da gente fazer o curso técnico, né? Antes de fazer o ensino superior. Já tinha até sido aprovado em alguns vestibulares na época, mas não segui no ensino superior de imediato para fazer escola de engenharia. Aí fui fazer escola de engenharia, fiz o ensino técnico por um ano, depois eu entrei na universidade. Então foi assim que surgiu, né, os primeiros contatos acadêmicos, vamos dizer assim, com a área de tecnologia, foi com o curso técnico. Aí depois eu fui fazer ensino superior, né, sistema de informação, né, e passei por várias universidades, né, fui sendo aprovado em outros cursos de graduação, mas no final das contas formei mesmo em sistema de informação. Passei pela UNEB, pela UFBA, pelo IFBA, depois em matemática, né, que eu fiz uma segunda graduação lá em matemática. Então conheci algumas universidades, né. A graduação em matemática até interrompi, né, no meio, porque estava muito ruim o deslocamento, né. Eu morava na cidade baixa, né, e trabalhava na cidade alta, e tinha que fazer essa vamos dizer assim, esse roteiro, né? E era muito ruim, muito custoso para mim na época trabalhar e manter esse triângulo aí, né? Essa rotina. Então acabei trancando, né? E tá lá. Quem sabe um dia eu volte, né?
Hoje o meu foco hoje é terminar o mestrado porque está me consumindo bastante tempo. Quem sabe um dia eu volte lá e finalize essa graduação. Legal. E como foi sua formação? Você seguiu direto para a área ou deu algumas voltas antes de chegar onde está hoje? Então, Rodrigo, sim, eu comecei com tecnologia, né? Embora eu, como eu comentei, né, eu tinha um carinho muito grande por matemática, né? Mas eu comecei sim pela área de tecnologia, né, na escola de engenharia e depois na graduação e sistema de informação. Mas logo nos primeiros anos ali do mundo acadêmico, né, na minha graduação, eu sentia que eu precisava conhecer um pouco mais algumas coisas, né? E aí eu voltei a fazer vestibular, né? E fui aprovado em alguns vestibulares, né? Passei na UNEB, né? Então, por um tempo eu fiquei fazendo as duas universidades juntas. Acabei depois trancando a UNEB porque a UNEB não estava querendo aceitar os créditos que eu já tinha cursado lá no Unifax, então vai atrasar muito minha formação, por volta de 2 anos, então optei por trancar. Depois eu fui para a UFBA, né? Eu fui aprovado em bacharel interdisciplinar em tecnologia, então fui lá conhecer como era a UFBA, né? Então foi uma experiência também muito legal. Depois fiz outro curso lá na UFBA na área de saúde, mas não tem nada a ver com tecnologia. Que aí foi talvez um dos pontos ali que eu fugi um pouquinho da minha formação, mas depois tranquei, né? Foi só 1 ou 2 semestres ali que eu segui, mas foi bom a experiência, né? E até de conhecer outras universidades, né? Eu conheci a UNEB, a UFBA e depois o IFBA, né? Que eu passei matemática, mas aí quando eu passei matemática eu já estava formado, tinha terminado já a graduação na Unifax, então cursei ali uma boa parte da licenciatura em matemática, já formado, né? Já como segunda graduação. Acho que eu já tinha até terminado o MBA. Então, posso te dizer que eu conheci, né, uma iniciativa privada, né, com a Unifax, que é uma universidade muito boa. Conheci o IFBA, conheci a UNEB e conheci a UFBA. Então, conheci praticamente as principais universidades que a gente tem aqui no estado, né? No município até, né? Vamos dizer assim. Tem várias outras universidades muito boas aí no interior. Então é isso. Então foi basicamente esse a minha trajetória, né? Depois de formado, eu fiz o MBA em projetos que eu queria seguir, né? Tinha aquele boom, né? Da certificação PMP na época, todo mundo tinha que fazer e tal, mais ou menos ali por volta de 2016, 2015, 2014, alguma coisa assim. Que era um boom lá, geração de projeto, PMBOK 4 na época ainda. Então, era uma coisa que estava, vamos dizer assim, na moda, né? Então, depois isso foi esfriando, eu também parei, né? Não segui nessa linha. E aí começou a se falar de ciência de dados, né? Foi aí que quando começou a se falar um pouco antes da pandemia em ciência de dados, eu comecei uma especialização na UFBA em ciência de dados, né? Muito boa, por sinal. Acabou que na pandemia a UFBA fechou, eu queria muito continuar a especialização, né? A especialização ela foi trancada, vamos dizer assim, ou não começou, não me lembro se não começou ou parou no meio, alguma coisa assim, né? Só sei que as aulas pararam. E aí eu fui fazer uma especialização de dados na Unifax, que a Unifax estava rolando. E aí fiz a especialização em ciência de dados na Unifax. E depois a UFBA voltou com as aulas e eu finalizei a mesma especialização, vamos dizer assim, né? Elas foram bem parecidas, também na UFBA. Então essa foi a minha trajetória, tá? E agora eu estou fazendo mestrado no Senai, né? Um mestrado profissional na área de gestão industrial, uma área que tem muito a ver, né, com minha vida profissional. Então neste momento eu estou fazendo mestrado profissional em gestão de tecnologia industrial. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na área e como você lidou com isso? Cara, essa pergunta é complexa, né? O maior desafio. Primeiro que, para quem trabalha com a área de tecnologia, desafio você tem todos os dias, né?
E é difícil você mensurar qual desafio é maior que o outro, né? Ou você ainda não teve desafio suficiente, ou dizer que você teve um maior desafio assim, deve ter sido algo muito, muito disruptivo, vamos dizer assim, né? Mas eu posso dizer que eu tive uma quebra de paradigma gigante, né? Depois de um tempo de formado. Depois de formado, né? Até antes de formar, como eu tinha feito escola de engenharia, eu já comecei a programar desde aquela época. Com 19 anos, 20 anos, já programava pra caramba. Inclusive, eu estava na época numa empresa que eu trabalhava com Delphi. E... tem gente que... Eu vou falar uma coisa aqui, mas tem gente que pode me matar se eu falar um negócio desse. Banco de dados Access. Existe na época, né? Existia um meme, né? Porque Access não é um banco de dados, né? Existe um dilema de quem fala isso aí, falando abobrinha. Mas a gente armazenava dados, né, em um arquivo MDB, né, que é o banco de dados Access, que foi meu primeiro contato, vamos dizer assim, com programação lá ainda na escola de engenharia. Depois de um tempo, depois já na graduação, aí quando você começa a ver ali as estruturas de orientação a objeto, né, padrões de projeto, enfim, você começa efetivamente a conhecer a área. Aí eu já estava em outra empresa, já estava trabalhando com C#, .NET, Java, PHP, né, com linguagens orientadas a objeto. Então, durante muito tempo, né, desde antes da graduação até depois de muitos anos depois de formado, eu trabalhei muito programando, né, escovando bit, né? Então, trabalhei aí com muitas linguagens, né, e muitos padrões de desenvolvimento, tanto que tirei certificação Scrum, né, Scrum Master, trabalhava como desenvolvedor mesmo, tá? Só que aí, essa quebra de paradigma, né, que eu comentei, você vai, né, avançando na sua vida profissional e você vai percebendo que naturalmente você vai se aproximando um pouco da área de gestão, né? Quando você vai ali virando um sênior, né? Quando você vai ali ganhando uma experiência boa, você começa a ser um multiplicador de conhecimento, né? Seja ensinando um júnior ou se aproximando mesmo da área de gestão. Então, em um momento ali da minha carreira, eu parti para um cargo de gestão e estou até hoje nesse cargo de gestão. Isso te separa um pouco, né, do bit ali, do seu operacional. Então, respondendo aí sua pergunta, talvez o maior desafio, né, a maior quebra de paradigma na minha profissão foi sair do operacional e ir para a carreira de gestão, né, que é uma coisa muito natural, né, quando você tem uma bagagem muito grande. Certo. Agora, entrando um pouco, né, na parte de atuação mesmo e visão de futuro, hoje, como é a sua atuação profissional? Quais são suas principais responsabilidades no dia a dia? Bom, eu até dei um briefing já, né, sobre esse ponto, né? Hoje eu estou gestor de uma estrutura aqui dentro da empresa, né? Eu trabalho em uma estatal federal, sou concursado nessa estatal e cuido de uma estrutura aqui da área de tecnologia. Então tem muito a ver aí com minha formação, tá? Falando um pouco sobre a área de TI, né, especificadamente, e como o profissional, né, precisa ter essa flexibilidade, né, de atuar na área e entender que a área está sempre evoluindo e ele tem que se adequar, né, às novas diretrizes, novas necessidades do mercado. E seguindo essa lógica, né, o que você acha que vem pela frente? Alguma tendência ou mudança que te empolga? Ô Rodrigo, essa pergunta é bem interessante porque quando eu estava na sua idade, assim, nunca pensei que eu ia falar um negócio desse. Estava na sua idade, tô me sentindo idoso agora. Eu estava fazendo a graduação e você ouvia, né, durante a graduação, a galera mais velha falando, cara, porra, na minha época eu programava em
Basic, em COBOL, né? Tinha uma galera assim mais raiz mesmo, que mexia diretamente com Assembly mesmo. Então, eu ouvia essas coisas, pô, eu entrava por um ouvido e saía pelo outro. Pô, aqui é pra essa galera velha, pô, essa aqui é... Não ficar dando ouvido pra essa galera, não. E hoje eu tô desse lado, né? Então, se eu puder, de alguma forma, ajudar quem tá começando, né? Porque eu vi muita coisa, né? Eu ouvia e vi muita coisa acontecer, né? A tendência, cara, é como eu fiz comigo, né? Eu me especializei, eu tenho 2 especializações em ciência de dados. Eu acho que o caminho, o futuro é ciência de dados, tá? Então, se você conseguir focar um pouco, né? Ou pelo menos conhecer a área, isso vai te dar um diferencial muito grande, tá? Até sobre linguagem, eu vou até chegar um pouco mais fundo, né? Linguagem, cara, aprenda R e aprenda Python. Essas 2 linguagens, elas não são novas, né? São linguagens antigas, mas com a ciência de dados, elas tomaram uma proporção muito grande e hoje há uma carência muito grande de pessoas, de cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de dados, né? Você tem algumas subformações, né, na área, e com certeza você vai ter um diferencial aí no mercado, né? Tem muitas empresas internacionais, inclusive, que estão buscando cientistas de dados com uma boa experiência, né? Que trabalhem com a área de analytics ali bem, tá? Então, se você tem interesse nessa área, vá fundo, porque o mercado aí está carente ainda, tá? Você vê que muitas empresas agora, né, até estruturas públicas, né, estão fazendo um concurso para cientista de dados, né? Então, eu acho que o caminho é esse, o futuro é ciência de dados, tá? Da mesma forma que antes você tinha um outro foco, né? Então, a área ela é dinâmica mesmo, né? Você vê aí, há uns anos atrás, o foco era Java, né? O cara tinha que se especializar em Java, era Java para tudo quanto é lugar, que ainda é uma linguagem, né, que tem um bom mercado, mas eu acho que hoje o mercado da área de tecnologia tá um pouco diferente, né? Tá focando muito mais ali na área de ciência de dados, tá? Então, resumindo, a minha dica: foque em ciência de dados, né? Que esse aí, eu acho que pelo menos na situação atual é a bola da vez, vamos dizer assim. Para fechar, que conselho você daria para quem está começando agora ou pensando em entrar no mundo da tecnologia? Então, Rodrigo, eu acho que é isso, né? Obrigado aí pela participação, né? Pela oportunidade aí de contribuir de alguma forma aí com você, né? E todo mundo aí que vai ter acesso ao material. E dizer, cara, que para quem está começando agora, não deixe para depois, tá? Não deixe para depois para estudar qualquer coisa de tecnologia. Nos primeiros semestres ali, eu tô vendo aqui só, na minha época chamava de portunhol, né? Que é você começar a ver ali a estrutura ainda em português, né? Eu não sei se hoje as primeiras matérias elas já estão tratando diretamente ali com a linguagem, né? Às vezes você já fala diretamente com Java, né? Ou Pascal ainda, eu lembro que eu vi Pascal na época. Mas não deixe para você aprender depois, tá? Cara, se mete logo para aprender orientação a objeto, estrutura de dados, né? E aí, quando eu falo orientação a objeto, tudo, né, cara? Tudo que envolve, né? Padrões de projeto, né? Encapsulamento, sobrecarga, tudo, absolutamente tudo que envolve ali orientação a objeto, né? Que naturalmente você acaba vendo isso às vezes de forma segregada em várias matérias ou durante alguns meses, né? Cara, pega um curso externo, né? Udemy da vida aí, tem várias coisas, né? Tem várias plataformas aí que você consegue aprender e se mete a aprender logo, tá? Principalmente aquilo que foi você, Python, cara. Vai aprender Python, vai fazer alguma coisa lá. Pega o MATLAB lá, vai brincar lá no MATLAB, vai
programar alguma coisa lá no Python, né? Tenta treinar algum algoritmo, né? Sei lá, um algoritmo lá que detecta a placa de carro, um algoritmo que detecta pessoas. Estuda, cara. Esse que é o ponto, né? Não deixa para parar na graduação e ficar ali na graduação só o que o professor fala, tá? A graduação, né? E esse é um ponto bem importante que eu lembrei aqui agora. A graduação, ela é apenas um grão muito pequeno do que a área. Não imagina que você vai estar formado ali, que vai sair pronto para o mercado, que não vai, que você vai tomar ferro. E vai tomar um ferro bonito. Então, não pensa que o que você aprende em sala de aula é o que o mercado tem lá fora. É muito mais, infinitamente mais. Tá? Então, essa é a dica. Não fica preso em sala de aula, cara. Vai ver alguma outra coisa, vai estudar o mercado, vai programar para fora, né? E uma outra coisa aqui que eu lembrei pra gente fechar é inglês, cara. Eu tenho muitos amigos que pediram demissão, né? Eram concursados também, pediram demissão para trabalhar para uma empresa de fora, né? A Amazon, Microsoft. Tenho vários, não é um, nem dois, nem três, não, tenho vários amigos que saíram para trabalhar para fora. E qual o diferencial, né? Claro, são pessoas extremamente competentes, né? Tem um currículo aí extenso, mas o grande diferencial é inglês. Cara, outra dica, estuda inglês, cara. Faz aí uma capacitação para você ficar fluente em inglês, né? E você tem esse outro diferencial na hora que você for para o mercado, tá? E esse talvez seja um dos grandes diferenciais do mercado. Se você unir, cara, um cara que é fluente em inglês e um cara que é especialista em Python, Jesus Cristo, cara, você tá feito. Tô falando com toda a sinceridade do mundo. Você consegue um emprego para trabalhar lá para Portugal, para o Canadá, para a Bélgica, né, para a Inglaterra. Você consegue tranquilamente um salário entre 100 a 150 mil dólares por ano, né, que é a média que a gente vê no mercado aí. Então, foca nisso que eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Um grande abraço aí, obrigado, até a próxima. Hugo, muito obrigado pela sua presença e por compartilhar sua história com a gente. Tenho certeza que sua experiência vai inspirar muitos que estão nessa jornada ou ainda pensando em começar. E para quem ouviu, né, até aqui, valeu pela companhia. A gente se vê no próximo episódio com mais histórias, mais aprendizados e, claro, mais tecnologia. Até a próxima.